Graça e paz a você que está me ouvindo. Me chamo Rômulo e você está ouvindo o podcast Profetizando a Palavra. Existe uma grande falta de conhecimento a respeito desse tema, bênção. Independente se a pessoa está na presença de Deus ou não, uma coisa é certa: todos nós precisamos da bênção do Senhor. Mas o que é a bênção? Através desse episódio você será capaz de entender o significado da palavra bênção e com esse conhecimento você terá a capacidade de reivindicar com autoridade tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Vamos ao nosso tópico número 1, a definição da palavra bênção. O que é a bênção? Bênção é a proteção divina formulada em favor de alguém. É o ato ou efeito de abençoar. Abençoar significa desejar o bem, lançar a bênção. Quando pedimos bênção aos nossos pais, quem nunca pediu, bênção pai, aí o pai ou a mãe, que Deus te abençoe, Eu sou dessa geração, pelo menos. Quando pedimos bênção aos nossos pais, nós estamos pedindo que desejem a nossa proteção, o nosso bem, o favor de Deus sobre nós, correto? Estamos pedindo para que cheguemos e voltemos em segurança. Quando os pastores nos despedem com as bênçãos, todo final do culto, na verdade eles estão rogando ao Senhor, estão clamando ao Senhor para que a graça, a misericórdia e o amor dele, do Senhor, estejam sobre nossas vidas. Então, o significado de bênção vai além do que a gente naturalmente pensa. Muitas pessoas pensam que bênção são apenas coisas materiais. Nossa, o Senhor me abençoou com um carro, o Senhor me abençoou com uma casa, o Senhor me abençoou com um emprego, O Senhor me abençoou com um casamento, o Senhor me abençoou com... Assim, tem muitas formas de ser abençoado, Mas saiba de uma coisa: bênção não significa apenas coisas materiais. Bênção significa o favor do Senhor sobre a sua vida. Agora, meu querido, que você aprendeu o significado da palavra bênção, eu vou para o meu segundo tópico de hoje, que é: tudo que Deus faz tem um propósito. Escuta uma coisa: Deus não faz nada sem um propósito. Eu posso usar aqui o caso na Bíblia do pai da fé, Abraão. Só que antes de ser chamado Abraão, com as duas letras A, ele era chamado de Abrão, por um simples motivo: ele não teve antes um encontro com Deus. Se você quiser viver as bênçãos do nosso Pai, a sua oração, a sua vontade precisa estar alinhada com os propósitos dos céus. Conforme está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29, Abrão, ou seja, Abraão, antes da bênção do Senhor, ele era apenas um descendente de Lameque. É através do clamor de Lameque, conforme está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29, através do clamor de Lameque, o Senhor abençoou a descendência ao intermédio da vida de Noé, porque até então a terra estava amaldiçoada. Mas Lameque, ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu o lamento do coração de Lameque. E toda a obra de Deus começou sobre a vida de Noé e, por consequência, a vinda de Abraão, que veio ser chamado pai da fé. E aí eu quero te chamar para um esclarecimento.
Você pode receber o favor do Senhor se você começar a profetizar sobre a sua situação. Comece a profetizar sobre a sua família. Olha, a terra estava amaldiçoada, mas só que Lameque ele orou pela descendência dele. E da descendência dele, o Senhor ele teve compaixão. O Senhor teve misericórdia de Noé, teve misericórdia de Abraão. Tudo isso por causa de uma oração. Quantas vezes nós... vou botar assim, irmãos. Quantas vezes nós damos mole, né? Achando que Deus não está ouvindo a nossa oração. Ou então a gente acha que não está com clima para orar, né? Lembrando que no outro episódio nós sabemos que orar é você falar com Deus. Se você está com preguiça de falar com Deus, então você precisa rever seus conceitos. E outra coisa, Noé, lembra de Noé na Bíblia? Noé não entrou sozinho naquela arca. Quando você busca ser uma bênção nas mãos do Senhor, o favor dele não alcança só você, mas a todas as pessoas ao seu redor, assim como feito com a família de Noé. Um exemplo de pessoas que se posicionaram como abençoadoras. Raabe, ela é apenas uma prostituta, né, no meio da sua sociedade. Só que Raabe, quando protegeu Josué e Calebe, lá em Josué capítulo 2, do versículo 1 ao 14, Raabe passou de uma prostituta a uma personagem que teve ascendência de Jesus. O nome dela está na galeria dos heróis da fé. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Temos também a mulher sunamita, que preparou um quarto para o profeta Eliseu, conforme está lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 a 17. Quando ela se atentou para a necessidade do profeta, o Senhor atentou para a necessidade daquela mulher. Aquela mulher, ela queria um filho, só que ela simplesmente fez uma escolha, né? Ela decidiu aguardar a vontade de Deus. E não é porque o Senhor antes não tinha dado a bênção a ela, significava dizer que ela simplesmente não poderia abençoar a vida de uma outra pessoa. Então, essa mulher sunamita, ela sempre via o profeta Eliseu andando para lá e para cá, e ela pensava, olha, esse profeta ele tem uma necessidade, ele precisa de um lugar para descansar. E aí ela preparou aquele quarto para o profeta. E é aquilo, quando você abençoa a vida de alguém, você é abençoado. Quando você tem liberalidade, conforme eu disse no primeiro episódio, né, justamente sobre isso. A liberalidade do Senhor se achega sobre sua vida. Então, o que eu aprendo aqui? Né? É aquela frase famosa, gentileza gera gentileza. Né? Aqui a gente poderia colocar, bênção gera a bênção. Quando você se propõe a ser um abençoador, as bênçãos do Senhor te alcançam. Amém? Terceiro e último tópico. Se tu uma bênção. Quer bênção? Seja você uma bênção. A palavra do Senhor diz, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Deus te chama para que você seja uma bênção. A palavra nos diz que uma candeia, né, uma vela, não pode ficar escondida debaixo de uma cama. Para nada serve. Você é a luz que ilumina esse mundo. Com todo respeito, para que pedir o poder de Deus se você não vai usar?
Como já falado, tudo que Deus faz tem um propósito. Deus quer que você seja uma pessoa bendita no nome dele. O Senhor já liberou bênçãos sobre sua vida. Toma posse nesse momento em nome de Jesus. O Senhor está te chamando a reivindicar as promessas. O Senhor está te chamando para que você abra os seus olhos espirituais e possa ver todas as vontades dele sobre sua vida. Meu querido e minha querida, escuta uma coisa. Você quer bênção? Tu quer viver o favor de Deus sobre sua vida? Faça esse favor também na vida de outras pessoas. Deus ele já liberou sobre a sua vida de diversas formas, através de dons espirituais, através também dos seus bens, né? Existem pessoas que podem abençoar financeiramente a vida de outras pessoas, né? Como aquelas campanhas de agasalho, aquelas campanhas do quilo, né? Do alimento. Quando você é bênção na vida de uma pessoa, você é abençoado por Deus. Seja você uma bênção no Senhor. Conclusão. Nós aprendemos aqui que bênção vai além de coisas materiais, né? Aquilo que você pede ao Senhor, carro, casa, casamento, relacionamento, emprego. Na verdade, bênção é a proteção divina, né? Formulada em favor de alguém. Ou seja, é o favor do Senhor sobre a sua vida, né? É o desejar o bem, né? E quando você tem bênçãos, você tem que entender que tudo que Deus faz tem um propósito. Nós aprendemos aqui que Deus ele não abençoa as pessoas simplesmente por abençoar. Tudo tem um propósito. Deus liberou dons sobre a sua vida, não somente para ficar para você. Você precisa abençoar a vida de alguém. E quando você se torna uma bênção, quando Deus fala, "Se tu uma bênção", Ele quer que você seja um agente de milagres aqui nessa terra, né? Aquilo que eu estava falando, de gentileza gera gentileza, para bênção gera bênção, né? Quando você se propõe a abençoar a vida de alguém, as bênçãos do Senhor recaem sobre a sua vida. Amém? Bom, quero agradecer a você que ouviu esse episódio, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Você também ouviu, né, o primeiro, o segundo episódio. Como eu falei aqui das outras vezes, o propósito desse podcast é abençoar, né, a sua vida, te trazer o pão diário, né? Muitas pessoas falam sobre TSD, né, que é o tempo a sós com Deus. E assim, o dia de muitas pessoas tem sido corrido. As pessoas não têm pegado a Bíblia para poder ler. Então, de alguma forma, eu tô aqui, através do Espírito Santo, abençoando a sua vida, trazendo conhecimento da palavra. Claro, tudo aqui com embasamento bíblico. Meu propósito sempre vai ser esse. Eu quero agradecer de coração. Se você puder, você curta, compartilhe, tá bom? E se tiver alguma sugestão de mensagem a ser dada aqui, dúvidas, podem mandar, tá bom? Fico por aqui, um grande abraço. Para Deus, da forma como
ao perdão dos meus pecados dá valor. Eu quero ser para Deus da forma como Ele desenhou, seguir os passos seus, na sua palavra ter temor, e ao perdão dos meus pecados dar valor. Eu quero ser o motivo de abrir os altos céus só pra dizer: filho amado, em ti tenho prazer. Mais do que palavras eu preciso responder, com as minhas atitudes eu quero ser o motivo de abrir os altos céus só pra dizer: filho amado, em